Paraxá oitavo, né, que é a Paraxá do oitavo dia, e ela fala sobre algumas questões de sacrifício, né, e ela vem baseada no primeiro versículo de Levíticos 9, capítulo 9, verso 1, que diz assim: E aconteceu ao dia oitavo, que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação de pecados, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizestes, e a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado. Primeiro aqui ele vai falar para o sacerdote se purificar, depois os filhos do sacerdote se purificar, para depois eles poderem fazer as ofertas do povo. Então não adiantava o sacerdote que ele já sair fazendo expiação do pecado do povo se ele mesmo não tinha expiado os próprios pecados. Então aqui, do verso 7 em diante, fala a respeito do sacerdote se purificar e depois os filhos dele se purificar e depois, em seguida, aí sim, ele vai expiar o pecado da população, né, do povo em geral. No 15 ele fala: Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação de pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu o segundo rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada à direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Oferta movida, ela fica para o sacerdote. É um mandamento de Deus que toda oferta movida, ela deve ficar para o sacerdote, perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Agora aqui vem um momento muito terrível. Os filhos de Arão, dois deles, né? Eles ficaram embriagados e foram lá querer fazer coisa que não devia dentro do altar, né? E aí nós vamos ver a consequência disso, de querer fazer, de querer servir a Deus de qualquer jeito. Não se serve a Deus de qualquer jeito. Então, sempre vai haver consequências, tá ok? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes era ordenada. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés clamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram na sua túnica para fora do arraial, como Moisés lhes dissera.
E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentarão este incêndio que o Senhor acendeu. Aqui nós temos um mandamento da seguinte forma: em nenhum momento o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia rasgar as suas vestes. Se ele rasgasse as suas vestes em protesto contra a morte de alguém, contra alguma coisa, ele imediatamente deixava de ser sacerdote. Nós vamos entender isso aí lá em Marcos. Tá? Ele deixa de ser sacerdote, ele está abrindo mão do sacerdócio dele. Por isso que e ainda poderia correr o risco de morrer. Né? Agora você imagina, Arão acabou de perder 2 filhos. E ele não podia lamentar os seus filhos. Ele não podia rasgar as vestes, muito menos descobrir a cabeça. Então imagina para um pai como isso foi doído para ele, né? E não teve como fazer. Ainda foram lá, embrulharam os filhos dele num lençol e levaram para fora do arraial para ser enterrado, todo queimado, né? E ele não pôde nem chorar a morte dos filhos, porque ele era o sumo sacerdote. Queridos, servir a Deus às vezes nos custa. E nos custa muito. Muito mesmo. Você não tem liberdade. Você não tem liberdade. Nós somos libertos, mas nós não temos liberdade. Aqueles que servem a Deus não têm liberdade. Nós abrimos mão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio só serve para quem está no mundo. Para quem está com o eterno, não temos mais o livre-arbítrio. Nós devemos viver sobre a lei dele. Dentro das leis, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Se ultrapassarmos as leis que ele nos ordenou, tem consequência. Então, nós somos livres até certo ponto. Né? Somos livres, vamos dizer assim, até a página 2. Não somos livres como povo. É interessante, mas veja, se uma pessoa mata, estupra, rouba, faz um monte de coisa, e amanhã ela verdadeiramente se arrepende, e ela vai servir a Deus, se ela, até ali, todos os pecados dela foram purificados, esquecidos, independente do que aconteceu. Porque ela se arrependeu e vai servir a Deus. A partir do momento que ele pisa o pé para fora, a consequência é pior do que se ele nunca tivesse arrependido de tudo aquilo. Então é muito complicado e nós precisamos entender essa importância de servir ao Eterno nessas condições. Tá? Principalmente ao sumo sacerdote e aos sacerdotes em geral. O custo do sacerdócio é muito pesado. Né? Moisés várias vezes quase foi apedrejado. Arão perdeu 2 filhos, né? Por causa que os filhos dele fizeram coisa que não era agradável a Deus. Imagina o que mais poderia acontecer se ele rasgasse as roupas. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, aqui Deus falando direto com Arão, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram, tomai a oferta de alimentos restante das ofertas, queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura, ou sem fermento, junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo.
como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eliezer e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo, pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Ou seja, eles fizeram o trabalho, mas 2 filhos dele morreu. E aí ele falou assim: eu ainda vou comer a oferta do pecado? Como que eu vou fazer isso perante o Senhor? Será que essa oferta seria aceita? Né? E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhe: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais. Agora presta bem atenção nessa parte, porque isso é muito sério. Né? E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, tudo que tem unhas fendida, e a fenda das unhas se dividir em 2, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das suas unhas se divide em 2, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, este vos será imundo. De todos os animais que há na água, comerei os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo que se tem barbatanas ou escamas nas águas, será para vós abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoço, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todos os insetos que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comerei estes: a lacusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Gafanhoto segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, será para vós uma abominação, e por estes sereis imundos, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Deixa eu só conferir aqui um detalhe. Até o 11:47. Então vamos lá. Qualquer que levar os seus cadáveres levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em 2, e todo que não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E todo animal
que ande sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, e a tartaruga, segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E todo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água. E será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver neles será imundo, e o vaso quebrareis. Eu vou resumir essa parte porque ela é bem extensa aqui, e ela fala muito sobre a mesma coisa. Se uma lagartixa, por exemplo, cair sobre um vaso aonde tenha, por exemplo, arroz dentro, imediatamente ele se torna imundo perante o Senhor. Então, quando você armazena alimentos dentro de casa, é claro que se você não vê, você está inocente. Mas se você vê, saiba que isso se tornou imundo, tá? E o vaso deve ser quebrado, não pode mais ser utilizado. Isso eram leis de alimentos para manter como é que chama? A pureza, né? Não dava para você lavar com detergente ou alguma coisa do tipo. Então era muito complicado. E até corria o risco de você, no meio da sua alimentação, se cair uma lagartixa no meio dessas coisas lá, você não vê, era capaz de você engolir a lagartixa junto. Então, hoje a gente tem como lavar, como escolher o alimento, já vem pré-preparado. Então, é muito mais seguro, né? Mas, por exemplo, quando a gente armazena o alimento, tem que ser em pote bem fechado, né? Naquela época, os potes eram abertos, não tinham tampas. Era muito complicado de você tampar isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não é para nós. Deixa eu ver o chat. Estão fazendo memorial ali. Então, todo vaso que acontecesse algo disso, ou uma parte do animal caísse lá e tudo mais, isso se tornaria imundo, tá? Então é bem extenso essa parte, mas fala, todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não comereis. Então, por exemplo, o que você não pode comer assim do nosso convívio que a gente sabe que as pessoas comem e não é lícito a um servo do Eterno, tá? Camarão, porque ele não tem barbatana, vive na água, mas ele não tem barbatana nem escama. Então, por aí você já imagina, né? Polvo, ostra, escargot, que é uma lesma. Você vê que todo tipo de comida que o pessoal come aí, formiga, aquelas inçá, enfim, tem um monte de coisa aí que vocês podem ver além do porco. O pessoal acha que é só porco que a gente não come. Não, não é só o porco, é um monte de outras coisas, né? Então é muito complicado. Você não pode comer um animal, por exemplo, que ele morra de alguma doença. Isso é fato, né? Se você chegou lá e encontrou um animal morto, você não vai cortar a carne do bicho e comer, fazer um churrasco. Você não sabe do que o bicho morreu. Então, assim, morreu uma vaca no pasto. Tá, mas e aí? Você vai pegar aquela carne, primeiro que você não sabe quanto tempo aquela vaca está morta. Segundo que você não sabe do que ela morreu. Você vai pegar e vai fazer um churrasco para aproveitar a carne? Não tem como, entendeu? As próprias legislações brasileiras, se isso acontece, tem que ser tirado um pedaço da vaca lá, do animal que morreu, fazer um exame para saber do que morreu, se foi alguma doença que pode se alastrar pelo rebanho, e se é alguma doença que pode se alastrar pelo rebanho, o rebanho inteiro é abatido, né? Ou então, se tiver cura, eles vão lá e vão dar vacina. Mas é complicado, às vezes os caras perdem rebanho inteiro aí, porque um só não tomou uma vacina, entendeu? E aí aquele animal pegou uma doença lá e morreu. Então, basicamente, o que se trata desse texto aqui era isso. E ele fala várias vezes isso aqui, ó.
para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Olha, parece que é uma coisa nova aqui, mas se você voltar lá em Gênesis, em Noé, o povo já sabia o que podia comer e o que não podia comer. Lá em Gênesis, nós estamos falando lá atrás. Ah, mas eu não sou judeu, eu não preciso cumprir essa lei. Mas peraí, lá em Gênesis, lá atrás, quando Deus fala para Moisés, olha, para Noé, olha, você vai colocar dos animais que são limpos, 7 casais. E dos animais que não são limpos, virão a ti 2 casais, um casal. Então, dos animais que não eram limpos, vinha um casal. E dos animais que eram limpos, veio 7 casais. É só ler lá em Gênesis. Não foi só 2 animalzinhos que entrou de par em par, não. Tá? Igual as musiquinhas que o pessoal canta. O pessoal não presta atenção no que acontece na Bíblia e depois paga pelo engano. O que fala lá é animal limpo e animal não limpo. Então, lá em Noé já se sabia. Então, todos os que não são descendentes de judeus, são descendentes de Noé, deveriam cumprir as leis noéticas. Né? Que ele já sabia o que era animal limpo e animal não limpo. Então, esse negócio de, eu posso comer o porco porque eu não sou judeu, isso não é verdade não, viu? Lá em Noé já tinha essa lei. Então, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6. Aqui nós vamos ver dois assuntos. Nós vamos ver Davi levando a arca para a cidade de Davi. Aí acontece um acidente. Depois Davi fica muito triste, põe a arca na casa de um determinado homem, e essa casa prospera. Davi se anima, vai lá, busca a arca, quer construir um templo para ela. O profeta fala, vai e faz. Depois Deus fala para o profeta, não mandei você falar isso. O profeta teve que engolir as palavras dele e dizer para Davi o que Deus mandou falar. E isso não é raro de acontecer na Bíblia. E muito menos na vida de hoje. Raro é o profeta não falar o que Deus não mandou, mas ele não volta atrás com a palavra dele de jeito nenhum. Ele sustenta. Não, mas Deus me falou. E você sabe que é mentira, você sabe que vai dar para trás, mas a pessoa não volta atrás. Ela sustenta aquela mentira como se Deus falasse com ela. Entendeu? E não é verdade. Muitos, inclusive, caem nesse pecado. E tem lá em Joel dizendo assim, vós que profetizeis o que eu não mandei. Né? E outros textos também, tem Isaías e outros textos também. Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos ler o texto para a gente entender o contexto, para a gente poder ir para o texto principal da ceia. Então, dos animais, do que se come, do que não se come, não se serve a Deus de qualquer jeito, porque vai haver consequências. Devemos servir a Deus da melhor forma possível, tá? Hoje em dia nós não vamos morrer, mas também não vamos prosperar. Nós não vamos morrer se a gente pisar na bola ainda, né? Se morrer amanhã mesmo, aí tá com a vida em desordem e tá lascado. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000 homens. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Bom, aqui nós já temos um problema. Em que lugar na Bíblia Deus fala para colocar a arca num carro? Quem que tinha que carregar a arca? Os sacerdotes. Os levitas, né? Os sacerdotes. Os levitas, os sacerdotes. Né? Mas mandou colocar a arca num carro? Não. Tinha que ser pelos levitas. Então ele já desobedeceu uma ordem de Deus, colocando a arca num carro novo. Então presta atenção no que vai acontecer. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e de saltérios, e com tamboris
e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois se a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se constritou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá. Faleceu Uzá, né? Ou morreu Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez a levar à casa de Obed-edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxeram a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, agora aqui começou a levar os levitas, né? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Presta bem atenção. Agora são os sacerdotes que estão levando a arca. E para ninguém morrer, Davi, a cada 6 passos que o sacerdote dava, ele sacrificava um bezerro, um carneiro cevado. Um boi e um carneiro cevado. De medo. Dava mais 6 passos, outro sacrifício. Pensa na dificuldade que foi para chegar até da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, que é longe. Dá mais ou menos uns 7 quilômetros. A cada 6 passos, levou quase 3 dias, né? Para chegar lá. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduziu a arca do Senhor, e puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios, né? Aqui no caso ele está falando sem vergonha se descobre qualquer dos vadios, porque ele tirou aquele éfode, ficou praticamente só com uma tanga e saiu dançando na frente do povo. E aí ela pegou e desprezou muito ele. E ele pegou, agora ele vai dar a resposta que foi bem contundente para ela. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei. Esse envelhecerei seria assim, ele não se tornaria um vilão. E me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse foi o castigo dela por zombar do rei Davi, enquanto ele ofertava e agradava ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor,
Disse o rei ao rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Cara, isso aqui é complicado. Presta bem atenção nisso. Faz conforme o teu coração, porque o Senhor é contigo. Você escuta muito profetas aí dizerem isso. E aí, olha só o que aconteceu. Porém, sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada. Malhada aqui está falando do rebanho, né? De trás das ovelhas. Para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como de antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Veja, o profeta falou para Davi: vai e faz conforme o teu coração, porque isso é lindo. Aí Deus chega e fala: não mandei ninguém construir casa para mim. Não foi isso que eu quero, não é isso que eu quero. Porque Davi tinha mão sanguinária. Davi matou Urias, né? Assassinou Urias, mandou Urias para a frente de batalha, tomou a esposa de Urias, e por aí vai. Então Deus não queria que Davi construísse uma casa, porque seria uma casa de desonra, né? Davi teve 3 filhos antes de Salomão. Os 3 filhos dele prevaricaram. Um estuprou a filha, a própria irmã. O outro dormiu com a esposa de Davi. E o outro se rebelou contra o pai e morreu pendurado no galho. Só Salomão depois que ficou para Deus honrar. Aí o primeiro filho de Davi, ainda com Betseba, morreu. Porque foi por causa desse filho que Davi matou Urias, para que ninguém soubesse que ele tinha tido relação com Betseba e ia ser um herdeiro de pecado, um filho de um adultério. Como é que você vai ter uma descendência de rei baseada em adultério? É por isso que Deus não permitiu que aquela gravidez vingasse. E então ele morreu, aquela criança morreu. Depois de tudo, o pecado pago, ou seja, vida por vida, que naquela época era assim. O pecado foi pago, vida por vida. A vida de Urias, que era inocente, pela vida de um outro inocente, que era filho de Davi. Inocente por inocente. Vida por vida. Deus tomou, e aí sim, casou, abençoou, e aí veio Salomão. Daí sim, um casamento legítimo, um casamento justo.
Deus vai e honra a Salomão, e aí sim pode ser construído um tabernáculo, e a partir dali vem a descendência de Yeshua. Então nós vamos ver agora a consequência disso no texto de Marcos, tá? Que é a consumação da profecia que foi dada por Natanael, profeta Natan. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prender com dolo, ou seja, prender para julgar, né? Fala, não, ele é culpado, tem que prender com culpa, senão ia ser fácil de libertá-lo, né? E o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, ó, nós vamos ver aqui um texto que nós já falamos sobre ele, e aí eu vou dar uma outra explicação aqui sobre esse mesmo texto, tá? E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, ó, presta atenção aqui, ó. Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça, e alguns ouvem entre si, mesmo se indignaram, e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro, e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Bom, vamos lá. Nós já lemos esse texto aqui em João, capítulo 11, e depois no 12 fala sobre a ressurreição de Lázaro. Aqui ele é chamado de Simão, o leproso. Por que ele é chamado de Simão, o leproso? Porque ele era o homem que tinha a mão mirrada. Ele é o mesmo Lázaro, tá? O nome dele era Simão, na época. E aqui Jesus tinha curado a mão dele da lepra. Por isso que ele era chamado de Simão, o leproso. Há um outro texto também em Mateus que chama ele de Simão, como é que chama? Simão, o fariseu, né? Porque ele era membro do Sinédrio também. Então, como ele tinha lepra só na mão e aquela lepra não se estendeu, então ele poderia participar das reuniões sempre com a mão mirrada ali, né? E aí foi curado e tudo mais. Por isso que o nome dele foi mudado para Lázaro. Lázaro, em hebraico, é El Azarie, que quer dizer aquele a quem Deus ajudou. Se você for ver Betânia e Betábara, é a mesma cidade, né? Aqui ele está em Betânia também. Vem uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Aí depois aqui ele fala aqui, ó, 300 dinheiros. Nós já falamos desse texto lá em João, capítulo 11, né? É a mesma pessoa, o texto é diferente aqui, um pouquinho diferente, mas é a mesma pessoa. Lá em João, ele dá nome aos bois, porque aí já tinha passado muitos anos, né? Essas pessoas já tinham morrido, então já não corriam mais risco de serem presas e perseguidas, porque já havia se passado muito tempo. Voltando então aqui ao texto. E em verdade vos digo, beleza. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu, e onde quer que entrar, dizei-o ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso aqui é uma coisa interessante, porque dá a impressão que Jesus forçou a barra
para ir cear na casa de alguém. E na realidade não é assim que funciona. Toda vez que você vai fazer uma Páscoa, como você tem que sacrificar um carneiro, às vezes a família é pequena, então o que se faz? Prepara-se um ambiente maior para mais pessoas, porque tendo alguém que não tem condição de comprar um carneiro e não sacrificar esse carneiro, ela vai comer na casa de alguém para que não haja desperdício. Então, sempre na Páscoa, nós temos a mesa preparada para os convidados. Então, aqui nesse momento, Jesus, sabendo dessa tradição, ele se antecipa e fala: olha, vai lá e vai achar um cenáculo pronto, porque era uma tradição. Mas principalmente porque ele fala: ó, segue o homem com um cântaro de água que vocês vão achar. Isso é uma coisa inédita, né? Porque foi uma pessoa preparada, indicada e que tinha um coração pronto para servir. Então, nós devemos estar sempre com isso em mente quando chegarmos na época da Páscoa, no Seder de Pêssego. Nós não vamos fazer só para nós, mas nós vamos deixar aberto para que outras pessoas possam participar também conosco, né? Claro que esse ano foi impossível. Com pandemia, o ano passado, esse ano, não tivemos como. Mas nós precisamos entender que o Seder de Pêssego não é só para nós, é para nós e alegrarmos com outras pessoas também, tá? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparar é ali a ceia, né? E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E chegando à tarde foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que em um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que ponha comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão. Aqui no caso é aquilo que eu falei, né? Ele já comeu o Seder de Pêssego. Aí ele tomou Jesus o pão e abençoando-o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a todos, e todos beberam dele. E disse-lhe Jesus: ó, Jesus não bebeu. Primeira coisa que precisa entender: Jesus não bebeu vinho. A desculpa que o povo fala: eu posso beber vinho porque Jesus bebeu vinho. Jesus não bebeu vinho. Tá? Jesus nunca bebeu vinho. Nunca. Nunca. Porque ele era nazireu. Lá em Números capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, fala sobre a questão do nazireu, que ele não podia tomar nem vinagre, nem chupar uma uva, nem comer uma casca de uva, nem uva passa, nem uva seca, nem vinho. Por isso que quando ele experimenta que dão vinagre para ele lá na cruz, ele cospe, porque ele não pode tomar. Ele não pode nem tocar. Em verdade vos digo que não beberei, aqui não é nem mais aqui, tá? Não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Aqui ele está falando o vinho novo no reino de Deus, né? E tendo cantado o hino, que hino que é esse aqui? Alguém tem alguma ideia? É o Daieno. É o hino chamado Daieno, que a gente sempre canta no final do Seder de Pêssego, né? Que fala sobre as pragas do Egito, que nos bastaria se Deus só tivesse nos livrados. Esse é o hino que se canta no final do Seder de Pêssego. Saíram para o Monte das Oliveiras e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse: com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomado consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se.
E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível passar dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais do sacerdote e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espada e varapaus. Ora, o que eu traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei-o, elevai-o, e com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo jovem o seguia envolto em um lençol, sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Gente, quando a gente não está preparado para servir a Deus, a gente acaba fugindo nu. Né? Depois tem uma outra história também sobre 7 servos aí que saíram nu apanhando do diabo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume, e os principais dos sacerdotes. E todo o concílio buscava algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada responde, que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tomou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? E disse-lhe Jesus: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Rasgando as suas vestes. Era uma coisa que ele não poderia fazer, mesmo sendo sumo sacerdote. E ele esquece dessa lei e rasga suas vestes, deixando após si o seu sumo sacerdócio. Aqui ele não pode mais servir a Deus. Acabou. Disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes as blasfêmias que vos parece. E todos consideraram o culpado. Só um segundo, pessoal, peraí. É, 24 assim. Então, disse: para que necessitamos de mais testemunha? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dar-lhe e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote,
E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizeis. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Queridos, para chato pesada, essa Haftará mais ainda, né? Essa Brit Hadashá pior. São várias pauladas de como servir a Deus e não colocar nas nossas bocas aquilo que verdadeiramente não está no nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Não adianta nós falarmos que vamos servir, que vamos fazer, se nós não vamos fazer. Deus vai cobrar. E vai cobrar pesado. O arrependimento de Pedro aqui foi maior do que se Pedro tivesse sido preso com Jesus e crucificado com Jesus naquele momento. Tanto que depois, quando Pedro vai morrer realmente, ele pede para não ser crucificado igual ao mestre. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então acontece que nós temos aqui um momento em que Pedro se arrepende demais, mas ainda não se converte. Ele se arrependeu muito, mas ele não se converteu. Depois da ressurreição de Pedro, depois da ressurreição de Jesus, lá na Galileia, Jesus fala para ele: Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E ele chora. E aí Jesus fala assim: quando tu te converteres, dá a saber aos teus irmãos. Lá, depois dele ter andado sobre as águas, depois dele ter feito um monte de coisa, visto Jesus, ter ceiado com Jesus, ter negado Jesus, se arrependido, ele ainda não era convertido. Imagina se ele fosse convertido. Quando ele verdadeiramente se converteu, a sombra dele passava e curava as pessoas. Para vocês terem ideia de quando que um servo de Deus verdadeiramente se curva à vontade de Deus, o que Deus pode fazer através da vida dele. Veja aqui um detalhe. Nós vemos aqui que um rapaz saiu nu, né? Aqui, ó. Saiu nu. Deixa eu ver onde que foi. Enfim. Foi aqui no finalzinho já, né? Foi aqui no finalzinho. Aqui, fugiu nu. Eu vou fazer uma busca aqui. 7. Versículo 51, Rocha. Não, tudo bem, mas não é isso, não. É o outro texto que eu quero. 7 filhos de... Puxa vida, pior que eu não lembro o nome do cara, como é que se escreve. Eu te expulso, expulso em nome de Jesus, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aqui, Atos 19. Olha só isso aqui. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos tirando. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim, judeus como gregos. E Deus pelas mãos, aqui ó, do versículo 11 em diante, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.
E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Queva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse texto aqui eu queria que vocês guardassem para a eternidade, sabe? Porque veja que interessante, eles criam em Jesus, que viam Paulo fazer as maravilhas, né, que os espíritos imundos saíam fora, e eles foram querer exorcizar os espíritos, mas não criam de verdade em Jesus. Eles falavam assim, em Jesus a quem Paulo prega. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: agora vai vir uma paulada, hein? Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Presta bem atenção. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Meu amigo, quando nós estivermos nesse nível de que o diabo fala assim, eu sei quem é o Derek, eu sei quem é o Ricardo, a casa caiu para nós. Porque o diabo vai estar muito furioso. Agora, se ele pegar e falar assim, olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é, não sei quem, mas você quem é, vai passar um apuro lascado. Pensa nessa situação dos caras saírem pelado. 7. Não era 1, não. 7. Saiu pelado. Então, nós precisamos entender, queridos, que servir a Deus de coração é também ter fé nele. Servir ao Eterno é ter fé no Eterno e no nome de Yeshua. Não adianta você chegar e falar assim, eu te expulso em nome de Yeshua. É muito lindo. E se o diabo virar para você e falar assim, eu conheço Jesus, mas não sei quem você é. Conheço Yeshua. Muito bem. Mas quem é você? E aí, como é que faz? Vou contar uma história rapidinho para a gente finalizar, verdadeira, tá? O pastor de um pastor amigo meu, muito amigo meu mesmo, quando esse pastor era jovem, esse pastor meu amigo, ele era jovem, o pastor dele era um pastor meia boca. Sabe aquele pastor que uma hora tá no mundo, outra hora tá na igreja? E era pastor, né? E aí houve uma situação numa cidade, aqui em Osasco, e o pastor foi chamado para expulsar um demônio. E aí o pastor foi lá, e esse que virou pastor depois era um jovem, que estava andando com esse pastor e aprendendo a palavra. Quando chegaram para expulsar o demônio virou para o pastor e falou assim, quem é você para me expulsar? Eu te vi bebendo cachaça ali embaixo no bar agora há pouco, e agora você vem aqui para me expulsar? Todo mundo olhou para o pastor indignado, e o pastor realmente tinha bebido. E aí o pastor pegou e olhou para todo mundo e falou assim, olha, a minha cachaça eu resolvo com Jesus, mas que você sai em nome de Jesus, você sai. E o diabo saiu. Depois daquele dia, nunca mais o pastor bebeu e verdadeiramente se converteu. Então, precisamos chegar numa situação dessa para a gente ser humilhado por Satanás, para a gente crer realmente em Deus e mostrar autoridade. Queridos, andar com o Senhor é andar em verdade todo o tempo. É complicado, a gente vai passar humilhação, vai sim. Se a gente tiver com um pé na graça, né? Um pé na Torá e outro pé no mundo, nós estamos lascados. Nós precisamos ser conhecido e temido por Satanás. Porque aqui Satanás temia Pedro, temia Paulo. E temia muito. Tanto que ele falou, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Ou seja, conheço muito quem é Paulo, mas você quem é? Já pensou uma situação dessa? Podem fazer as perguntas de vocês aí pra gente encerrar. Cara, não sei se pode rir não, mas eu tô rindo aqui, viu?
Quando ele me contou, eu também ri bastante, mas é uma situação complicada. Não, eu tô rindo dessa questão do demônio falando aí. Eu conheço o Paulo, cara, e conheço bem, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui para uma casa de recuperação em Guaratinguetá. Fui lá participar do culto, tal. Não fui pregar, fui lá só participar do culto com um amigo meu que faleceu recentemente. Ele me levou lá porque ele queria que o pastor de lá me conhecesse e tal. E aí eu fui, dei uma saudação lá, mas o pastor pregou e tal. E eles tinham uma mania de no final do culto deles, eles expulsar os demônios, né? Principalmente o demônio do vício e tudo mais. E aí começaram a expulsar daqui, começaram a cair para lá, cair gente para lá, cair para cá. Aí eu vi o filho do pastor com 2 endemoniados, um na mão direita e outro na mão esquerda. E aí eu virei para ele e falei assim, para de brincar e expulsa no nome de Jesus e pronto. E ele ficou sem saber, e o pai dele estava cuidando de uns outros 3, 4 lá do outro lado. Aí o pai dele pegou, olhou para mim e falou assim, pastor, ajuda, por favor, né? Eles me chamam de pastor. Apesar de eu ser ungido a pastor, eu não sou pastor, eu não estou pastor, eu não estou pastoreando ninguém, e nem igreja vinculada. Então, eles chegaram, eu fui lá com a autoridade, porque assim, você também não pode se meter a besta, né? Cada um com seus demônios. Essa aqui é a grande realidade. Eu só posso ir com a autoridade do pastor da casa. Eu não posso chegar na casa dos outros e sair abrindo a geladeira, né? Quem tem que dar autorização é a pessoa. Agora, o pastor pegou e falou, ajuda ele. Aí eu falei, não tem como, né? Aí não tem como negar. Você tem que ir lá. Aí eu cheguei e falei em hebraico. Lech lehab shem Yeshua HaMashiach. Sabe o que o endemoniado virou para mim e falou? Lolerá. Falou em hebraico. Não vou, não. Eu falei, vai. Lerab Shem Yeshua HaMashiach. Não tô pedindo. É agora. Aí o cara, puf, no chão, capotou. Eu falei, o quê? Que bicho ousado vai responder para mim em hebraico? Mas não vai mesmo. Eu fiquei nervoso, eu fiquei irado, eu me senti humilhado aquele dia. Eu me senti humilhado. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Mas aquele dia eu fui meio que naquela, né? Será que isso aí é demônio? Será que não é frescura? Não é frescura? E o cara tava endemoniado, tão endemoniado que o demônio respondeu para mim em hebraico. Agora imagina, se um cara que viveu drogado na rua desde a infância dele tinha condições de saber hebraico. Queridos, nós vamos ter batalhas espirituais e vão ser batalhas terríveis. Não pensa vocês que o diabo vai ver vocês fazendo as coisas de Deus e vai deixar quietinho, não. Tá? E prestem bem atenção. Yeshua expulsou demônios. Os discípulos dele expulsou demônios. E não vai ser diferente com vocês. Só que vocês precisam ter fé. Porque senão vão sair envergonhados. Não adianta chegar lá e achar que não é, que é e que não é. Sabe? Você tem que simplesmente crer e ver com os olhos espirituais. Se é um demônio ou se não é. Inclusive, uma vez passou também com um rapaz amigo meu lá em Curitiba. Nós fomos numa reunião, numa casa de família, e uma mulher caiu endemoniada lá. Ela viu a gente chegando, ela imediatamente caiu endemoniada. Aí o meu amigo olhou para mim, ele é judeu, levita, da tribo de Levi. Ele é Cohen Gadol, direto, descendente direto de Arão, né? Ele não é só, ele é Cohen. A família dele é Cohen, né? Cohen quer dizer sacerdote. E ele é descendente direto de Arão. Então, ele tinha toda a autoridade para chegar lá e expulsar o demônio. Ele pegou, olhou assim pro demônio e falou, Lole Rab Shem Yeshua HaMashiach. O demônio não saiu. Ele falou, olhou para mim assim e falou assim, ele fez sinal que não era demônio. Ele fez sinal que era gracinha. Aí ele chegou e falou assim, ele expulsou em inglês, como é que ele falou? Get out. Aí o demônio pegou e saiu. Aí ele olhou para mim assim, deu uma risada e falou assim, esse demônio é chique, só sabe inglês. Ou seja, ele identificou que a mulher estava fazendo graça, né? Mas vocês não têm noção do depois que essa mulher, como ele fez graça, o que o diabo fez na vida dela. Essa mulher quase se matou. Porque aí o diabo falou, já que você está dando permissão para mim entrar, eu vou entrar. E vou entrar para arregaçar. E aí ele quase destruiu a vida dessa mulher aí. Ela quase matou o filho. Ela quase se matou. Ela quase enforcou o marido dela dormindo. Então, nós precisamos entender que o mundo espiritual não é brincadeira.
ela não estava endemoniada, mas a partir do momento que ela foi fazer gracinha, o diabo foi e abençoou a vida dela maravilhosamente bem. Do jeito que ele adora abençoar a vida da pessoa, né? É para destruir de vez, né? Ele faz o serviço dele. Ele não vem para brincar, não. Então nós precisamos entender que as coisas de Deus são sempre santas. Alguma pergunta para a gente encerrar? Eu vou encerrar a gravação, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas de perguntar, tá gravando, né? Uhum. Aí eu vou Tá encerrar bom. e a gente fazer as perguntas então.